as atividades que nós temos, porque vocês já conhecem suficientemente a casa e todos sabem daquilo que nós tratamos, né? Mas eu gostaria, em primeiro lugar, de apresentar a nossa amiga, nossa irmã, Eliana. Ela Eliana Franco, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Ela nos dá aulas sobre aprendizes do Evangelho, e ela faz isso já há mais de 20 anos, né, Eliana? Então, eu acredito que todos serão brindados com a palestra que ela irá fazer a respeito das epístolas paulinas. Bom, Eliana, pode ficar à vontade. Tá? Vamos fazer a prece primeiro. Então, como sempre, nós iniciamos o nosso trabalho fazendo uma prece, mentalizando a figura amorosa de Jesus, esse olhar profundo que penetra em nossa alma, nos trazendo a paz, a calma, a sustentação de que tanto carecemos neste mundo. E os amigos espirituais que nos antecederam aqui neste local, preparando-o todo através de cordões fluídicos, luminosos, a fim de que todos nós pudéssemos nos sentir perfeitamente bem. Que todo o nosso entendimento, toda a nossa atenção estejam voltados hoje para essa figura ímpar que é Paulo de Tarso. É tão importante conhecermos sobre a sua trajetória, porque é através dele que nós podemos dizer que se não fosse Paulo, nós não teríamos o Evangelho estudado à luz espiritual. Ele que traçou todas essas diretrizes para que nós pudéssemos, ao examinarmos o Evangelho, aprendermos como nos conduzir diante das dificuldades, das atribulações. Ele que enfrentou tantas, mas nós vamos deixar que a nossa Eliana possa, então, traçar esse panorama tão belo a respeito dessa pessoa. E assim, então, agradecidos a Deus, a oportunidade que nos reúne nesta noite, envolvidos nas suaves claridades que o plano espiritual nos envolve, nós vamos pedindo licença para darmos início à palestra de hoje. Agora sim. Mas, se precisar levantar. Boa noite a todos, tá ligado? É uma alegria estar aqui, vendo outros rostinhos que não os nossos companheiros de estudo na quarta-feira. Então, uma alegria imensa poder compartilhar num dia como esse, para mim também bastante especial, porque é sempre especial o momento de estarmos entre amigos, entre corações que estão olhando a vida sob a ótica da doutrina espírita, e podemos trazer uma figura gigantada no tempo, que é o nosso querido Paulo, não é? Então, nós gostaríamos de iniciar relembrando, porque isso está bastante claro para todos nós, então é uma relembrança mesmo, qual é o objetivo primordial da doutrina espírita. E os espíritos, unanimemente, sobretudo colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, deixam bastante claro que a doutrina espírita ela tem como objetivo reviver o cristianismo, auxiliar-nos a encontrarmos com Jesus livre de tudo aquilo que nós fomos construindo ao longo dos séculos em torno dos ensinamentos que ele nos legou, da sua personalidade sublimada, e procurarmos então a essência da sua mensagem. E desse encontro muito feliz entre nós e ele,
nós despertarmos, enfim, para aquilo que é a essência do ser religioso, que é a transformação moral de nós mesmos, o cultivo do bem, da fraternidade, e com isto ensejarmos, darmos passos mais firmes na nossa estrada evolutiva, não é? Então, eis o objetivo fundamental. E quando nós olhamos essa questão da revivência do cristianismo, então nós olhamos para trás e percebemos que do Cristo até a codificação foram séculos. Séculos em que nós poderíamos dizer de descaminhos da nossa parte. Porque os primeiros séculos do cristianismo, todos sabemos, foram assinalados por muitas lutas. O testemunho que se exigia do ser cristão era um testemunho da própria vida. Tudo bastante árduo, difícil, em épocas conturbadas, onde a mensagem que Jesus viera trazer encontrava o antagonismo das sombras de uma sociedade que estava estabelecida na lei do mais forte, no menosprezo aos mais frágeis, na escravidão, na opressão, e certamente ideais trazidos por Jesus como igualdade, fraternidade, haveriam de ser rechaçados por um mundo hostil que não conseguia compreender essa mensagem de Jesus. E assim foi. Mas nós diríamos que desde o momento, não é, então, paulatinamente, mas especialmente a partir do momento em que nós, enquanto homens, instituímos uma religião em torno daquilo que Jesus nos deixou, ou seja, do cristianismo, nós erigimos um outro edifício que veio a ser chamado catolicismo e que durante muitos séculos foi o nosso caminho religioso. Nós fomos também, com essa instituição, criando dogmas, dogmas que começaram pela divinização de Jesus, então Jesus passando a ser Deus. O dogma da Santíssima Trindade, onde um pouco mais à frente incorporávamos o Espírito Santo como também sendo da mesma substância de Deus. Então, ficou estabelecido esse dogma, incompreensível para nós, incompreensível até hoje, né? Foram se criando uma série de sacramentos, que o nome, a raiz já diz, é da ordem do sagrado, então estavam atrelados a um caminho da salvação, era preciso segui-los se queríamos salvar a nossa alma, e fomos criando teoria do céu e do inferno, e tantas outras situações, a infabilidade papal, ou seja, nós fomos desconstruindo o pensamento de Jesus e erigindo uma religião institucionalizada que foi, aos poucos, deixando de lado aquilo que é primordial, ou seja, a essência enquanto amor que Jesus veio nos legar. Nós estamos colocando isso, não é? Porque é interessante nós observarmos que, enquanto tudo aquilo que é construção humana está fadado a desaparecer, porque, enquanto construção humana, sofre os reflexos da nossa imperfeição e, não sendo, portanto, algo que se coaduna com a lei divina, ela vai sofrendo transformações ao longo do tempo. Por outro lado, graças a Deus, aquilo que é revelação de caráter divino, esta subsiste, não obstante os homens adulterarem as mensagens, retocarem, fazerem acréscimos, criarem, como nós temos feito, ela subsiste na sua claridade, na sua beleza, no seu perfume, na sua essência divina, não é? Então, assim como Jesus, quando veio, embora estivesse totalmente concorde com a primeira revelação, que vem a ser os 10 mandamentos e o Deus único,
Nós poderíamos até, como Bezerra, colocar como um antes da primeira revelação, a ideia do monoteísmo. Jesus foi considerado um herético, porque o seu verbo não contemplava todos os ritualismos, toda a liturgia que fazia parte da religião judaica, e sempre buscava despertar no coração daqueles que o ouviam a essência, que era o amor, Deus enquanto Pai, e nos convidava à construção do reino de Deus no nosso próprio coração. Essa é a síntese do que Jesus nos ensinou. Para onde? Aqui? Tá bom. Para trás. Ai, essas performances, né? Aqui, pronto. Essas performances de palco, ela me falou, você não sabia que é gravado na internet? Falei, eu não, então vou ter que falar naquele microfone. Ah, vai sim. Então, tá bom. Eu não gosto muito dessa parafernália, assim, dos tempos modernos, não. Mas, retomando, então, Jesus certamente não se contrapunha à revelação divina, mas se contrapunha a tudo aquilo que foi construção dos homens, não é? E por isso não foi entendido, foi condenado à morte, todos nós sabemos bastante da história. O mesmo vai acontecer com a doutrina espírita, que, na essência, sendo a revivência do cristianismo, do ponto de vista moral, nada trazendo diferente daquilo que Jesus nos legou, e diríamos que muitos dos conceitos fundamentais da doutrina espírita também não são novidades, porque já se encontravam esboçados tanto nas epístolas, no Novo Testamento, como em Atos dos Apóstolos. Então, esboçado até mesmo, se a gente for remontar a Bíblia, ao Antigo Testamento. Então, nós vamos encontrar ensinamentos primordiais da doutrina nas entrelinhas, ora mais implícito, ora tão explícito, que nós pensamos hoje como é que nós não conseguíamos fazer essa leitura, mas a verdade é que, a rigor, não é, a doutrina espírita, ela vai trazendo e relembrando muito daquilo que já está contido no Novo Testamento, não é? E não obstante, também foi considerada pela Igreja, e nem poderia deixar de ser, também algo herético, na medida em que ela não contemporizava com os dogmas que a Igreja foi construindo, ela vem preconizando uma transformação moral, ela vem preconizando o retorno do coração humano a essa essência, e por não falar o mesmo diálogo das religiões constituídas, as religiões constituídas não encontram um ponto de concordância ou de apoio entre o Espiritismo e esta Igreja, a qual todos nós devemos muito, que é a Igreja Católica, que foi a nossa mãe, carinhosa durante muitos séculos, mas da qual hoje nós nos encontramos em pleno processo de libertação para buscarmos o Cristo na sua fonte, na sua origem, não é? Então, o que nós queremos enfatizar é que o que é de caráter divino vai permanecendo, mais uma vez. E aquilo que não é, vai ruindo, como tudo aquilo que é construção humana. E ao falarmos, então, de princípios fundamentais da nossa doutrina, como a pré-existência da alma, como a imortalidade da alma, a sobrevivência da alma, a comunicabilidade com os espíritos, o grande objetivo da criação, que é a evolução, o plano da salvação de Deus para todos os seus filhos, não é? Esses que são conceitos fundamentais da nossa doutrina, já se encontram nos evangelhos. Já se encontram, sobretudo, no pensamento do Paulo. Então, quando nós, assim, colocamos as coisas, hoje nós estamos, assim, convidados, graças a esse conjunto de esclarecimentos que a doutrina espírita nos trouxe, nós somos convidados a fazer uma releitura do Novo Testamento. E nesta releitura, descobrirmos que fonte bendita é essa do Novo Testamento,
que jorra abundantemente ensinamentos de ordem superior, os quais nós não conseguíamos detectar quando estávamos naquele emaranhado, não é? De dogmas, de rituais exteriores, de religião sem religiosidade, que foi o nosso caminhar durante muitos séculos. E que hoje, não é? Graças a essas ferramentas, ou essa chave que a doutrina espírita nos trouxe, nós vamos lá com essa chave e, de repente, percebemos que tudo estava lá. Tudo estava claro, transparente, apenas aguardando o quê? Que o nosso olhar pudesse retirar essas escamas que nós fomos acumulando durante séculos, que os nossos ouvidos pudessem também trabalhar essa surdez que durante séculos esteve conosco e que, sobretudo, o nosso coração também se desvestisse de uma série de erros, de interpretações equivocadas, para que nós pudéssemos ver esta fonte cristalina que jorra do Novo Testamento e que jorra do pensamento do nosso querido Paulo de Tarso. Não é? Paulo, todos nós conhecemos a grandeza de Paulo. Quem de nós não sabe da história dramática que assinala a mais absoluta conversão de que se tem notícia? Não é? Não só pela transformação radical, esse é o termo conversão, a gente usa para essa guinada na vida, onde nada do homem antigo subsiste, mas é um homem renovado. Então, não só por este caráter de uma transformação tão peculiar e intensa, mas, sobretudo, o que foi capaz esse homem de fazer por conta deste encontro com Jesus, né? O que foi capaz ele de trabalhar para que o pensamento de Jesus se expandisse, fosse semeado a muitos corações e chegasse, né, aos dias de hoje, preservando a sua essência. Então, a ele, todos nós somos, assim, diante dele, eternos devedores. Não sem razão, Jesus diria a Ananias que Paulo era o vaso escolhido e que a ele competia falar em nome de Jesus a gregos, a romanos, ou gentios de uma maneira em geral, a judeus, a reis, a pobres, aos poderosos da terra, como de fato Paulo haveria de levar a mensagem dele. Esse episódio dramático da conversão de Paulo, quando ele tem a felicidade de ver Jesus dentro de uma expressão que lhe seria depois muito peculiar, porque todas as vezes que ele evocava essa experiência, ele falava no Cristo ressurreto. Claro que não atribuindo a palavra ressurreto, que é um derivado de ressurreição, essa conotação que acabou ficando preconizada nas religiões dogmáticas, não é? Que tem uma ideia que em sua constituição não tem nada a ver com a ideia de Paulo e nem com a ideia do Espiritismo. Mas era uma expressão que ele usava para falar da imortalidade da alma, para falar da visão que ele, então, tem a oportunidade de contemplar, uma visão esta que pôde, primeiramente, trazer uma mensagem ímpar ao coração do homem, que era, olha, a vida após a morte. A alma é imortal, né? E a partir desta constatação e a possibilidade de ver Jesus em seu corpo espiritual, que é outra expressão dele para o nosso velho conhecido perispírito, não é? Que Paulo denominava de corpo espiritual, e que ele tem a possibilidade de ver o corpo glorioso de Jesus, o corpo espiritual glorioso de Jesus, já que nós sabemos que o corpo espiritual é sempre um reflexo do espírito. É sempre, emana, através das suas irradiações, aquilo que constitui a natureza íntima do espírito. E em sendo Jesus um espírito da categoria dos espíritos puros,
Paulo pôde contemplar Jesus dentro dessa visão gloriosa do seu corpo, experiência do qual, nós sabemos, ele há de se retirar cego, tamanha a intensidade dessa claridade que ele pôde contemplar, e essa cegueira também vinha convidá-lo a uma meditação importante, ao início de uma transformação que ele levaria anos percorrendo, se tornando cada vez mais o mais lúcido, sem dúvida alguma, apóstolo de Jesus, né? Aquele que, como ele diria, fora constituído apóstolo, sim, por Jesus, tanto quanto os outros 12 a quem Jesus constituíra enquanto Jesus estava aqui na terra, né? Ele não abria mão deste título. E por quê? Por vaidade? De forma alguma. É que os contraditores existem em todos os tempos. E nós imaginarmos que Paulo não os encontrou em seu caminho, seria uma ilusão da nossa parte. Paulo teve muitos contraditores. E alguns dirão, mas só do judaísmo? Não, claro que o judaísmo não pôde aceitar, aqueles que assim se conservaram, não puderam aceitar Paulo na sua transformação. Para eles, Paulo era um herético. E ainda hoje, perante a visão judaica, Paulo é um herege que abortou, né, que saiu das fileiras do judaísmo para abraçar uma outra causa religiosa. Então, não só da parte dos judeus, Paulo encontrava oposição, mas da parte de muitos cristãos, né, que muitas vezes não aceitavam as orientações dele, alegando que ele não fora um discípulo direto de Jesus. E então ele dizia que ele era apóstolo, sim, e um apóstolo constituído por Jesus. E isso é a mais pura verdade, foi constituído por Jesus mesmo. Mas então, dessa experiência que ele tem, nós vamos ver que, primeiro, compreender o porquê da jornada dele, né? Por que Paulo tivera de ser um rabino antes de ser um cristão? Porque era necessário todo aquele arcabouço de conhecimento que ele pudera beber na fonte do judaísmo. Era necessário que ele fosse realmente sujeito a uma formação religiosa, preparando-se para ser um sacerdote da lei, um rabino, amealhando, portanto, um profundo conhecimento das antigas escrituras, para que, uma vez convertido ao cristianismo, ele pudesse compreender o que lhe cabia realizar nos combates inúmeros que ele haveria de travar com seus irmãos de raça, na defesa do cristianismo, não só se opondo aos judeus do judaísmo, mas aos judeus que se convertiam ao cristianismo e que muitas vezes, não se despindo das suas concepções de outrora, tentaram colocar no cristianismo uma série de preceitos judaicos. E, se não for a Paulo, com a sua inteligência, com a sua formação, com o seu espírito previdente, que era capaz de enxergar muito longe e de perceber onde residia o perigo de determinadas posturas, sem que os seus companheiros de apostolado o percebessem, mas ele tinha essa visão maior no tempo e no espaço. Se não fora todo este arcabouço, todo esse conhecimento, esse referencial, né, Paulo não poderia traçar no plano das ideias as lutas que ele travou para que o cristianismo fosse conservado na sua essência e na sua simplicidade. É incrível nós pensarmos a nossa capacidade de irmos deturpando aquilo que é de origem divina. Ou seja, fazia apenas poucos anos que Jesus havia partido para a espiritualidade, poucos anos mesmo, quando Paulo percebeu que era necessário expandir o cristianismo. Que o cristianismo não poderia ficar
apenas circunscrito ao ambiente de Jerusalém. Ali se instalara a Casa do Caminho, né, que tinha na sua condução o apóstolo Tiago Menor, Pedro e João, mas muito mais o Tiago Menor e o Pedro. E Paulo percebe, ao visitar a igreja de Jerusalém, que isso não haviam passado nem 2 décadas da partida de Jesus. Tinha aproximadamente uns 10, 12 anos da partida de Jesus, quando ele pôde perceber que o ambiente em Jerusalém era de asfixia dos ensinamentos de Jesus. O judaísmo já havia se infiltrado através dos judeus que foram se convertendo ao cristianismo, e ali já não se encontrava a liberdade de se falar no evangelho, já se encontravam uma série de preceitos judaicos em relação a alimentos puros, impuros, em relação à circuncisão, em relação às práticas mesmo que vinham do judaísmo, e o Paulo percebeu que era preciso ir além. É esse momento que o tornará o apóstolo dos gentios, em que ele diz, não, se o cristianismo ficar aqui, ele será abafado. Ele será abafado daqui a alguns anos, quando perguntarem quem foi Jesus, ele será apenas lembrado como um louco que delirou, que teve delírios de grandeza e que expirou esses delírios de grandeza na cruz, que lhe foi reservada por ser um herege, alguém contra a lei de Deus. Então ele diz, vamos chamar os gentios. Vamos, quem eram os gentios? Eram todos os que não eram judeus. Então vamos aos gregos, vamos aos romanos, vamos a todos falar dessa mensagem confortadora acerca de Jesus. Então ele é constituído apóstolo dos gentios e vai, junto com Barnabé inicialmente, dar início às viagens missionárias que ele vai realizar durante todos os anos do seu labor, exceto quando ele foi preso, como ele se tornou prisioneiro do Cristo, lá em Roma, né, em que ele não descansaria, porque nós sabemos que mesmo preso, a atividade dele era incessante. De lá da prisão, ele escreveu algumas das suas epístolas e orientava todos aqueles que o procuravam ali, fossem romanos, fossem companheiros do cristianismo. Então, ele lutou até o último dia da sua existência na Terra, né? Mas durante anos e anos, ele se consagrou a esse papel de levar as luzes do Evangelho a outros corações. Qual era a essência da pregação de Paulo? Isso é fundamental, porque a essência da pregação era a imortalidade da alma. Quando nós olhamos Jesus com todo o conjunto daquilo que Jesus nos ensinou, nós, espíritas, não fixamos o término da missão de Jesus na cruz. Nenhum de nós. Nós sempre somos convidados a ver além. Ou seja, o que acontece 3 dias após a morte de Jesus? Ele ressurge. Ele ressurge, aparece a Maria Madalena, aparece aos apóstolos em inúmeras ocasiões, aparece aos 500 a Galileia, aparece a Paulo, né? Aparece com que corpo? Com o seu corpo espiritual, o seu corpo glorioso, não é? E essa mensagem de Jesus seria a mensagem que daria sentido a tudo aquilo que ele ensinou, pois afinal, permanentemente, ele fazia alusão a um reino de amor e paz, a Deus como um pai de amor e bondade, ao amor, à caridade como caminho que liga o coração da criatura ao Criador. Constantemente, nas suas bem-aventuranças, ele declinou qual era o dicionário de Deus. O dicionário de Deus era muito diferente do nosso, não é? No dicionário de Deus, bem-aventurados eram os aflitos, bem-aventurados eram os humildes, bem-aventurados eram os que sofriam por amor à justiça, eram os pacificadores, os misericordiosos. Ou seja, um dicionário amplamente diferente do nosso,
onde o feliz na terra é aquele que se faz forte, é aquele que domina, é o guerreiro, é aquele que se impõe, é aquele que é o orgulhoso, que abarca o conhecimento da terra e se incha da sabedoria da terra. Jesus veio falar que o dicionário de Deus era diferente. Mas, em todas as bem-aventuranças que ele colocou, vamos observar que o verbo está no futuro. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os mansos, porque herdarão a terra. Jesus, então, deixa bastante claro, não é, que havia muitas moradas na casa do Pai e que, no mundo, aquele que se fizesse o servidor de todos, esse seria grande diante de Deus. Foi ele que nos disse, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, Jesus, no conjunto do que ele nos ensinara, ele já nos falara que nós somos perfectíveis. Ele já nos falara que todos nós somos filhos de Deus, que Deus não fazia acepção de pessoas, que todos nós chegaríamos ao encontro de Deus, que ele era o caminho enquanto amor para Deus, não é? E tudo aquilo, portanto, que ele ensinou, vai adquirir uma amplitude maior em função da mensagem da imortalidade da alma. Só para nós termos uma noção da importância disso, afora o fato, não é, do quão confortador é para o nosso coração saber que a morte não existe, do quão confortador é saber que aqueles que nós amamos, nós iremos reencontrar, que a morte não significa o fim, não é, que a vida prossegue, continua, não só esse conforto que traz para o nosso coração, mas o impacto dessa revelação explica porque durante 3 séculos os cristãos se entregavam aos testemunhos sangrentos no circo de Roma ou alhures em outros locais para dar o testemunho da importância da mensagem que Jesus trazia. E isto por quê? Porque eles estavam absolutamente convictos de que a imortalidade da alma era uma realidade indiscutível, não é? E essa será a tônica da pregação do Paulo, não só escrita, como também de todos os locais onde ele for, para levar a boa nova de Jesus, ele partia, o seu verbo partia da experiência que ele tivera. Ou seja, ele começa falando do Cristo ressurreto. Ele começa falando dessa mensagem confortadora que é a imortalidade da alma, para depois falar sobre tudo aquilo que Jesus ensinou. Quando nós retomamos esse aspecto, que ele abordaria, portanto, nas suas epístolas, em todas as suas epístolas ele fala sobre essa questão, nós nos perguntamos, meu Deus, o que foi que nós fizemos ao longo de tantos séculos que uma mensagem deixada por Jesus e tão amplamente difundida e aceita no início do cristianismo foi relegada ao descaso para nós, a ponto, né, de parecer uma heresia que hoje não só se fale que a vida continua, mas que nós podemos falar com aqueles que já partiram. Porque é assim, infelizmente, que as igrejas dogmáticas ainda nos olham, né? O que foi, qual é esse descaminho que a gente foi capaz de construir, que uma mensagem essencial deixou de, durante muitos séculos, confortar os corações diante da morte. Como se Jesus não tivesse dado testemunho. É incrível pensar, não é, que foi preciso, 19 séculos depois, toda, assim, uma chegada, eu diria que tocando trombeta, dos espíritos no mundo, nesse movimento que antecedeu a codificação, e em todos os lugares os espíritos manifestarem a sua existência de uma forma categórica, de uma forma assim, olha, desperta tu que dormes, isso é Paulo, desperta tu que dormes, porque, então, materializando-se
fazendo os fenômenos das mesas girantes, comunicando-se pela tipologia, pelos sinais, provocando fenômenos de transporte e tantos outros fenômenos concludentes. Eles vieram dizer que a vida continuava após a morte. E incrível, não é? Como a gente olha assim a lucidez de Kardec e a brutal ignorância da nossa parte, quando Kardec, não é, que é chamado a ver o fenômeno das mesas girantes, né, em que o seu Fortier disse para ele: olha, você não sabe, agora as mesas não só giram, mas elas também falam. E Kardec disse assim, ele que já era um estudioso do magnetismo, estudioso há muitos anos do magnetismo ou mesmerismo, como era chamado, ele disse, bom, até explicar que as mesas possam se movimentar por conta do magnetismo, isso é perfeitamente possível, mas que elas também possam se comunicar, então ele foi ver o fenômeno. E enquanto para todos, né, não havia assim nenhuma especulação filosófica do que é que podia estar por detrás disso, ele teve uma brilhante conclusão. Atrás de toda resposta inteligente tem uma inteligência. Que nome é essa inteligência? E os espíritos se revelaram e disseram, somos nós, os espíritos. E quem sois? Perguntou Kardec. Seres à parte na criação? Não, nós somos apenas as almas daqueles que já viveram no mundo. Meu Deus. Hoje, isso nos parece o beabá. Mas como é que isso não era o beabá? Não é? Como é? Por quê? Porque durante muitos séculos que nos separaram do cristianismo nascente, nós fomos nos afastando das verdades essenciais, inclusive de que Jesus já havia nos contado que a vida continua. Né? Então, fora preciso isso tudo para retomar o ensinamento básico de Jesus. Ensinamento esse, conforme estávamos falando, que Paulo vai preconizar em todas as suas epístolas. Né? Então, ele é o apóstolo da ressurreição. Ele também não é só o apóstolo dos gentios. E a respeito, né, com que corpo nós ressuscitamos? Esta foi uma pergunta muito bem formulada pelos irmãos da igreja de Corinto. Então, os irmãos da igreja de Corinto, entre vários pedidos a Paulo, querem que o Paulo fale, existe mesmo ressurreição? E como é? Com que corpo a gente ressurge? Né? E aí Paulo escreve uma das epístolas mais lindas, é difícil a gente dizer qual deles é a mais linda, mas sem dúvida a epístola de Paulo, a primeira aos Coríntios, é uma epístola assim, que nos toca profundamente o coração, pelo conjunto de ensinamentos que ele traz. Mas antes da gente prosseguir para falar do corpo com que nós ressurgimos, vamos lembrar que no desdobramento das múltiplas atividades de Paulo, que era um espírito incansável, daqueles que realmente arregaçaram a manga e trabalharam por Jesus, ele se viu um belo momento, ele que se encontrava lá em Corinto, onde ele permaneceu 1 ano e meio. Jesus havia dito a ele que ele haveria de permanecer lá por um tempo, porque ele, Jesus, tinha muitos corações em Corinto, e Paulo seria protegido para poder desdobrar as suas atividades em Corinto, a fim de poder semear o evangelho lá nessa cidade importante da Acaia. E aí o Paulo estava lá, quando começam a chover pedidos de todos os lados das igrejas que ele havia formado, né? Querendo o quê? Querendo orientação. Então, eram os corações da Tessalônica, de Colossos, de Filipes, dos lugares da Galácia, né, que vinham pedindo a ele que, por favor, pudesse orientá-los em algumas dúvidas, ou levavam ao conhecimento dele algumas situações de conflitos,
ou de discórdias, ou ensinamentos diferentes daquele que ele havia legado, começavam a ser veiculados nessas igrejas. Então, eles pediam urgentemente orientação a esse grande coração. Paulo conturbou-se por um momento, porque ele disse: como eu hei de fazer para poder satisfazer a esses corações, que são tantos em múltiplos locais? E aquele dia, ele ora sinceramente pedindo a Jesus que o iluminasse, que o inspirasse. Como é que ele podia atender a esses corações sem prejuízo das atividades que ele estava levando a efeito naquele momento? E então, nesta oração, ele sente a presença de Jesus ao lado dele e ouve Jesus carinhosamente dizer a ele que era natural que ele não pudesse atender a todos pessoalmente, mas que o valor do missionário não se encontrava na sua presença física, se encontrava no valor do seu verbo e no valor do seu exemplo. E que ele, então, poderia escrever a estas comunidades, traçando elucidações e roteiros através da palavra escrita. E que todos os corações de boa vontade saberiam aceitar este concurso, compreender a necessidade de que assim fosse. E o Paulo, não é, que ouve essa voz, que acolheu a súplica dele, que lhe traz então um caminho, que lhe descortina uma possibilidade, Paulo então se toma de alegria, porque então ele consegue vislumbrar como ele pode levar isso a efeito. E nos conta o Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, que o Estevão, desde então, ele que já vinha profundamente associado aos trabalhos que o Paulo realizava, que ele se dedicasse mais assiduamente às tarefas desenvolvidas por Paulo e, sobretudo, o auxiliasse na elaboração das epístolas. Paulo era um médium notável, né? Nós temos, assim, inúmeros exemplos da vida dele que atestam essa mediunidade. E terá como mentor nada mais do que o coração de Estevão. Jesus aliando esses dois corações, o primeiro perseguidor do cristianismo e o primeiro mártir do cristianismo, e enlaçando-os numa tarefa conjunta. E então, diz Emmanuel, o teor ou o conteúdo dessas epístolas provinham da onde? Provinham da esfera do Cristo, através do concurso amoroso de Estevão. E ainda dirá que no momento em que o Paulo está escrevendo, ele não tem noção do significado que essas cartas teriam, não só para aquele momento, não só para aquelas comunidades a quem ele se dirigiria, mas para os cristãos de todos os tempos. Então, porque o conteúdo dessas cartas é um conteúdo que vem dos páramos superiores, este conteúdo traz um caráter que também é atemporal, universal e imortal, como todas as revelações que nos chegaram para o engrandecimento do nosso espírito. Então, quando nós olhamos as epístolas de Paulo, não há como dizer que elas não são plenamente atuais. E pelo conjunto de orientações que elas nos trazem, não dá para dizer que elas não serão atuais amanhã, que elas não serão necessárias amanhã, tal como o Evangelho de Jesus, tal como o Decálogo, que ainda, né, e para sempre, há de regular o direito ou a noção de justiça entre os homens. Então, nós precisaremos desse perfume que nós sentimos quando nós lemos as epístolas de Paulo, e deste clarão da espiritualidade superior que está contido em cada linha
de cada epístola que ele escreveu, né? Então, poder, como nós dissemos anteriormente, fazer a leitura das epístolas de Paulo com esse arcabouço que a doutrina espírita tem nos oferecido, é um tesouro de uma sabedoria, de uma consolação, de um conforto, de uma lucidez que nós nem podemos aquilatar na sua total amplitude. Recomendamos fortemente que vocês se munam de motivação para ir ler as epístolas de Paulo na íntegra, né? Mas, a isso posto, vamos pensar, então, numa das suas epístolas, que é aos Coríntios, como estávamos falando, em que Paulo terá de abordar, entre vários assuntos, ele abordará essa questão da ressurreição, que nós vamos colocar entre aspas, porque não é o conceito da ressurreição das igrejas dogmáticas, mas sim aquele que se coaduna com o nosso conceito da imortalidade da alma. Então, o que acontecia é que houve falsos doutores, e infelizmente os falsos doutores pululam no mundo em todos os tempos. Foram os falsos doutores que institucionalizaram o cristianismo, foram os falsos doutores que nos afastaram do pensamento de Jesus durante muito tempo. Os falsos doutores já existiam na época do Cristo, na época dos apóstolos, não é? E o que são os falsos doutores? Bom, são os pseudo-sábios, né? Doutores, porque se julgam assim. Então, acham que eles enxergam mais, que eles conhecem mais, que eles têm mais sabedoria do que os outros. E porque são mais sábios, não é? Então, eles querem impor a sua forma de ver. Mas são falsos, como diz o Paulo, porque são os famosos pseudo-sábios, que a nossa doutrina tanto nos previne contra eles. Porque, infelizmente, eles estão nos dois planos da vida. Existem os pseudo-sábios na espiritualidade e existem os que estão encarnados. Gerando o quê? Gerando confusão e ensinando coisas contrárias àquilo que Jesus ensinou, não é? Àquilo que o Espiritismo vem ensinar e assim por diante. E os falsos doutores, cuja ação o Paulo combateu incessantemente, deixavam os seus reflexos negativos em todas as comunidades cristãs. Por isso, não há uma epístola de Paulo em que ele não peça cautela contra os falsos doutores, pedindo discernimento aos corações para separarem o joio do trigo e para ficarem com o trigo que vivifica e não com o joio que contamina e que separa os corações de Jesus. E esses falsos doutores começaram se infiltrando na igreja de Corinto, questionando, será que realmente existe a imortalidade da alma? Vejam uma questão séria, não é? Jesus fez inúmeras aparições após a sua morte, mas nem todos viram Jesus, não é? Paulo falava do Cristo ressurreto, dando testemunho de uma experiência pessoal dele. Mas, quando ele falava dessa experiência, ele convidava os corações a aceitarem o testemunho que ele estava dando. Testemunho que também ele juntava aos outros, dos outros apóstolos, que também tinham sido contemplados com a possibilidade de ver Jesus em seu corpo glorioso, não é? Então, ele vai preconizar a necessidade da fé. Porque os corações que não viram, mas que acreditariam na imortalidade, acreditariam baseados no quê? No testemunho dos apóstolos que viram Jesus, não é? Então, e no testemunho que os espíritos foram fornecendo, já que a comunicabilidade com os espíritos foi amplamente vivenciada no cristianismo primitivo.
a tal ponto que Emmanuel nos diz que o que hoje nós presenciamos e vivenciamos nas casas espíritas são retrato daquilo que era vivenciado nas igrejas do cristianismo primitivo. Em tudo, na sua assistência social, na sua assistência fraternal, no passe reconfortante, na comunicação com os espíritos, no trabalho com os espíritos que obsediam corações, enfim, né, essas linhas gerais de trabalho que já eram plenamente vivenciadas lá no cristianismo. Então, esses doutores, começando a duvidar dessa questão, o Paulo vai abordar isso dizendo, não é, que se o Cristo não ressurgiu, se Cristo não ressuscitou, então vã era a pregação dele. Aliás, então eles eram os mais desditosos de todos os homens, porque vã era a filosofia que abraçavam. Ele falou assim, se Jesus não ressuscitou, então ninguém ressuscitará, não é? Mas não, Jesus ressuscitou, somos disso testemunha. Ele diz, se não ressuscitou o Cristo, então o que faremos? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ou seja, para que serve a vida? Qual o sentido da vida? Então, vamos viver na matéria, não é? Então, em outra epístola, ele dirá que ele trazia as marcas do Cristo com ele, que ele afrontara inúmeros perigos, que ele fora açoitado, escapara da morte inúmeras vezes. E tudo isto, se não fosse pela fé verdadeira na imortalidade da alma, aonde ele encontraria sustentação para atravessar todas as experiências e os testemunhos difíceis que ele fora compelido a doar em nome de Jesus. Então, ele afirma categoricamente que sim, Jesus ressurgiu, e aqueles que dizem o contrário são falsos doutores, não é? De quem devemos fugir. E com que corpo ressurgimos? Foi outra pergunta, então. E aí ele vai trazer um conceito do corpo espiritual, que também vem depois ser trazido pela doutrina espírita, conceituando o perispírito como sendo o corpo espiritual de que Paulo falara, não é? Então, ele deixa claro que quando nós morremos, não é, o nosso corpo é como o nosso corpo vai para a terra, não é, e ressurge um corpo incorruptível. Enquanto o nosso corpo material é corruptível, e a incorruptibilidade não pode herdar a corruptibilidade, ou seja, não é possível penetrarmos no mundo espiritual com este corpo corruptível, este é semeado na terra. E ressurge o corpo incorruptível, né, o corpo imortal, que é o perispírito, que ele chamou de corpo espiritual, né? E falará que há corpos terrestres e há corpos celestes. Um vem da terra, é o corpo terrestre, o outro vem do céu, ou da espiritualidade, pré-existe ao nosso corpo espiritual. Então, ele traz conceitos que, mais uma vez, nós não pudemos detectar também ao longo desses séculos que nos separaram do cristianismo até o advento do espiritismo, né? Para compreendermos com que corpo nós ressurgimos na espiritualidade quando partimos para lá, né, com o perispírito, que é um reflexo das qualidades do nosso espírito, né? Que haverá sempre de ser mais ou menos espiritualizado ou mais ou menos desmaterializado, mais ou menos etéreo, conforme nós formos mais ou menos desapegados da nossa matéria, né? Então, conceitos que ele traz na sua epístola aos Coríntios. É também em Coríntios que nós vamos encontrar essa questão da comunicabilidade com os espíritos, que também é retomada pelo Espiritismo, que incrivelmente, não é, fora retomada primeiramente por Jesus. Se todos estão lembrados, Moisés,
por uma questão disciplinar, havia proibido a comunicação com os espíritos. Por uma questão de que ele estava com a rude tarefa de conduzir um povo que ficara 400 anos na terra do Egito. Não foi pouco tempo. Que, portanto, assimilaram muito da cultura egípcia, muito dos costumes, não é? E muito também dos costumes no trato com o intercâmbio espiritual, que não é novidade em nenhum tempo histórico do homem sobre a Terra. Basta a gente ter olhos de ver, não é? E que, então, por uma questão de disciplina, por uma questão de reeducação, ele, então, proibira, e isso está lá num dos livros atribuídos a Moisés, que é o Deuteronômio, onde constam os 3 discursos que, ao longo dos 40 anos que ele atravessou o deserto com esse povo, ele fez, pegando 3 gerações distintas e focando esse ponto. Então, ele faz essa proibição. Mas essa proibição foi amplamente revogada por Jesus no fenômeno de Pentecostes. Quando, então, 50 dias após a partida dele, a mediunidade aflora de tal sorte nos apóstolos de Jesus, e de lá, então, de lá em diante, o culto pneumático, como chamam alguns, o culto mediúnico, ele passou a ser essencial às comunidades cristãs. Toda reunião entre eles havia a palavra do plano espiritual. E tão importante era isto, não é? Que o Paulo vai tratar desse assunto, vai tratar de recomendar uma série de preceitos que estão registradas em Coríntios. Vamos lembrar que, embora ele estivesse se dirigindo aos coríntios, ele próprio pedira que as cartas circulassem entre as igrejas. Então, a carta não era endereçada aos Gálatas, aos Filipenses, aos Tessalonicenses, aos Colossenses. Não, elas eram endereçadas a eles, mas elas eram pertinentes para todos. Assim como hoje nós somos os Colossenses, os Filipenses, né? Os Tessalonicenses, os Coríntios, precisando das mesmas orientações que a gente precisou lá atrás. Eu estava totalmente fome na quarta-feira. Isso não precisa sair. Então, voltando, então, essa questão, nós somos estes a quem ele se dirigiu, tenho a certeza disso. Né? Então, ele, ao falar da circulação das cartas, aquilo que ele orienta em uma, há de servir para todos. Então, em Coríntios, ele aborda a questão da mediunidade de uma maneira mais ampla. Não que ele não aborde nas outras, mas de maneira mais sucinta. E ali o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar 3 capítulos dedicados à mediunidade. E, sem sombra de dúvidas, nós podemos afirmar que ali está o primeiro livro dos médiuns. O primeiro livro dos médiuns não é esse que nos surge com a codificação. Porque tudo que está abordado de essencial no livro dos médiuns está ali nos 3 capítulos dedicados à mediunidade, que ele então chamaria de carismas, não é? Na sua epístola aos Coríntios. Então, este ponto fundamental, que Jesus revogara, fazendo com que o exercício da mediunidade, o intercâmbio entre os 2 planos da vida, não é? Ele que afirmara a Felipe, quando ele convoca Felipe ou Natanael para ser o seu discípulo, ele vê Felipe debaixo de uma figueira. E quando Felipe se aproxima dele, Felipe que estava ali pensando, será que vem alguma coisa boa da Galileia, não é? Jesus diz a ele, eu te vi quando estavas debaixo da figueira.
E ele se surpreendeu tanto que Jesus diz assim para ele: apenas por isso tu te surpreendes? Pois doravantes verá, não é? Os céus se abrirem e os anjos irem e descerem, né? Falando com as criaturas. Então, Jesus realmente traz, né, a manifestação dos Espíritos, está ali totalmente evidenciada nos Evangelhos, e na sua partida, os discípulos e apóstolos, né, passaram a ser amplamente instrumentos da espiritualidade superior, e o Paulo diria que o cristianismo, sem o intercâmbio com os espíritos superiores, ele seria desprovido da sua própria alma. O que seriam dos homens se fossem entregues apenas a si mesmos, se não tivessem as luzes da revelação, do conforto, da orientação que vem da espiritualidade superior? Nós sabemos o que seria, porque nós vivemos isso durante séculos, quando a igreja fechou totalmente a porta da comunicação com os espíritos, resgatando a proibição de Moisés e dizendo que é contra Deus quem se comunica com os espíritos. E esta visão permanece até hoje, não é? Então, nós somos, assim, um pouco heréticos, porque nós nos comunicamos com os espíritos, não é isso? Mas Paulo, então, vai tratar dessa questão essencial lá. E como nós dissemos, questões que depois foram retomadas. Livro dos Médiuns, todos nós vemos uma figura ímpar, elucidando Kardec sobre a mediunidade. E esta criatura era um discípulo de Paulo, e se chama Erasto. Erasto, que é um dos que mais traz mensagens de orientação a Kardec no Livro dos Médiuns, foi um dos grandes discípulos de Paulo de Tarso. Nós vamos vê-los amplamente contribuindo com a codificação, como Paulo contribui com mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, o Erasto trazendo essas contribuições importantes no tocante à mediunidade, não é? E lá, no tocante à mediunidade, ele nos falará da importância fundamental de compreendermos qual é a utilidade da mediunidade, ou qual é o objetivo da mediunidade. O objetivo da mediunidade é ser proveitosa, ser útil para todas as criaturas, não é? Neste sentido, as criaturas são diferentes com os seus carismas ou seus dons mediúnicos, para trazermos uma linguagem atual, não é? Aos que veem, aos que ouvem, aos que interpretam, aos que falam o que os espíritos dizem, aos que curam, aos que são capazes de antever o futuro. Tudo isso está lá, não é? Qual deles será maior? Perguntará ele. E ele dirá: nenhum. Todos são igualmente importantes. E trará a imagem do corpo, onde a mão não pode dizer para o pé que ela não precisa do pé. O olho não pode dizer para o ouvido que ele não precisa do ouvido, ou que ele é mais importante que o ouvido. Todos são igualmente importantes. É uma complementariedade. E que, portanto, não há carisma ou dom mediúnico que seja mais importante um do que o outro. Todos são igualmente importantes para o conjunto, né? Falará ele da necessidade de discernir o que os espíritos trazem. Era importante que julgássemos o que os espíritos trazem para verificarmos se eles provêm de Deus ou se eles falam em nome de Deus, mas não são de Deus. Recomendação esta também de João na sua epístola. Veja a clareza de alguém que afirma que se algum espírito disser algo contrário ao que Jesus ensinou, esse espírito não provém de Deus. Então nós vamos ver na doutrina espírita Kardec trazendo essa mesma atitude lúcida diante dos espíritos,
compreendendo que a espiritualidade é composta de espíritos de todos os matizes, e embora eles sejam importantes como fonte de informação, nem todos estão em condições de nos ensinar, nem todos estão em condições de nos orientar. Então, é preciso discernir. E esta, atitude sábia de Kardec, diante da mediunidade, pôde trazer esse conjunto de ensinamentos que hoje nós reverenciamos, reputamos da mais alta lógica, do mais alto bom senso, do mais alto discernimento, porque ele teve um procedimento diante dos espíritos que Paulo já recomendava às comunidades cristãs dos primeiros tempos. Não é? E então, também ele preconizará a ordem que deve existir entre todos, o amor que deve existir entre todos. E para finalizarmos, que já vi que o horário está indo, uma questão importante que ele aborda aí, nessa mesma epístola, porque nós poderíamos, assim, falar um pouco de cada uma delas, o tempo nem nos facultaria essa possibilidade, que elas são amplas e muito profundas. Mas é nessa mesma epístola que ele, no capítulo 12, vai dizer que era legítimo a todos os que aspirassem desenvolver os carismas ou desenvolver os dons mediúnicos, tal como hoje, que era legítimo nós aspirarmos a isso. Que era um desejo saudável, mostrando em que algo que também nós compreendemos hoje, que a mediunidade como faculdade da alma é desenvolvível, que todos nós podemos desenvolver a mediunidade, sabendo que vai nos competir exercitarmos-nos, esforçarmos-nos e verificarmos que elas vão num crescendo, dando frutos na medida do nosso esforço. Não é? Então, ele dirá, é legítimo. O que aspira a curar os enfermos com a imposição de mãos, os que aspiram a trazer a palavra dos espíritos, é legítimo desejar isto, mas, dirá ele, eu passo a vos indicar um caminho que transcende a todos estes caminhos, que é a caridade. Então, ele falará aquele hino, a caridade, que todos nós conhecemos. Ainda que eu falasse a língua dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como o símbolo que tinha. Ainda que eu dedicasse toda a minha fortuna aos pobres, que legasse o meu corpo para ser consumido pelas chamas, se eu não tivesse amor, isso de nada me serviria. E ele falará da caridade que não é invejosa, que não julga, mas que é prestativa, que é benigna, que a todos socorre, que tudo suporta, que tudo espera, que tudo crê. Então, nós estamos apenas pincelando este capítulo essencial dessa epístola, para falarmos que ele deixará, nessa profunda compreensão que ele tem do pensamento de Jesus, a epístola aos Coríntios deixará registrado que ele compreendeu que o amor é o caminho que nos conduz a Deus. Amor e caridade são duas traduções que nós podemos encontrar nas Bíblias, no Novo Testamento, mas que trazem o mesmo sentido que hoje nós compreendemos. A caridade é o exercício do amor. E enquanto nós nos dispusermos a fazer o bem, que dirá ele depois, é o vínculo da perfeição, é a plenitude da lei, ele que então compreende a transcendência como caminho para Deus, do exercício do amor e da caridade, ele retornará depois no Evangelho segundo o Espiritismo para nos deixar algo que Kardec extrairá como sendo o quê? O lema do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação.
Esta é uma mensagem de Paulo de Tarso, né? Complementando aquilo que ele deixa registrado nessa epístola, mostrando que esse haveria de ser o lema de todo aquele que deseja ser um verdadeiro cristão. O espírita e o cristão são a mesma coisa, né? Dirá Kardec. Então, que nós nos esforcemos para sermos chamados de espíritas, lembrando, né, que o espírita não é aquele que já se superou, que muitas vezes as pessoas dizem, ai, quem sou eu para dizer que sou espírita, tão imperfeito, na luta com a minha transformação. Não, não foi esse o critério que ele deixou para designarmos-nos verdadeiros espíritas, mas sim aqueles que se esforçam dia a dia pela sua transformação moral. Esse é o verdadeiro espírita. Que nós estejamos entre eles, lembrando, não é, desta unidade que une essas revelações que nos chegam em diversos momentos históricos, em diversos contextos mesmo da nossa vida de espíritos imortais. Mas vamos verificar a unidade, e nessa unidade o espiritismo anda de mãos dadas com o cristianismo, anda de mãos dadas com o pensamento dos evangelhos, com o pensamento das epístolas, e que nós possamos então, não olhar como se fosse uma letra superada, mas como uma letra viva, que os nossos corações ainda têm muito, mas muito a absorver disso tudo, e que busquemos ser caridosos e precavermos-nos contra os falsos doutores que ensinam coisas diferentes do que Jesus ou Paulo nos ensinou, de que Kardec e os espíritos nos ensinaram. Vamos nos precaver e ficarmos sempre com o Evangelho, porque nisso nós estaremos de mãos dadas com o objetivo da doutrina espírita. Fora disso, é filosofia, é especulação, é vã sabedoria, e infelizmente isso nós já deixamos contaminar o nosso espírito durante muitos séculos. Se a gente quer ser bem-sucedido dessa vez e daqui para frente, que a gente nunca perca o perfume da essência. Muita paz a todos. Realmente é uma pena nós termos que terminar, né? Mas acreditamos que tudo quanto vocês receberam, que nós todos recebemos nesta noite, fomos banhados por essas claridades, né? Então, nós não vamos permitir hoje perguntas, pelo avançado já da hora, né? Mas, enquanto nós preparamos lá para os passes, a Eliana, se puder ficar aqui, se vocês quiserem depois conversar com ela, ela trará mais esclarecimentos. Tudo bem? Então, nós vamos convidar a Tânia para fazer a prece final, tá bom? As vibrações. É absolutamente glorioso podermos ser brindados com o Evangelho de Jesus em toda e qualquer situação. Então, hoje, eu peço a todos que elevem os seus pensamentos em gratidão. Gratidão por tudo aquilo que recebemos através da palavra de Jesus, através da palavra e do exemplo de Paulo e dos apóstolos de Jesus do cristianismo. Que possamos nós, no nosso tempo, nesta época, sermos contaminados por este amor, pelo desejo incessante de adquirirmos o conhecimento que nos dá o bom senso e o discernimento para podermos agir com o coração, agirmos com a alma. Sabermos a diferenciação entre o bem e o mal definitivamente. Ah, Senhor, somos todos pedintes da Tua sabedoria imensa. Auxilia-nos, Mestre, a conquistarmos este discernimento.
Que o conhecimento e o estudo sejam, assim, a base das nossas ações, dos nossos pensares, dos nossos caminhos. Abençoa-nos, Pai bendito, para que possamos estar agindo com a vossa palavra e com o vosso exemplo. Que saibamos perdoar, que saibamos ser caridosos, que saibamos ser indulgentes, que saibamos amparar os aflitos. Não somos nós melhores do que ninguém. Somos apenas seres em ascensão, buscando o teu amor. E é através dele que teremos que construir o nosso mundo e o nosso dia. Por isso pedimos, abençoa-nos, Senhor, com o teu exemplo. Abençoa-nos, Senhor, com a tua luz. Fazei com que o nosso coração se engrandeça através do teu exemplo. E sejamos nós, os apóstolos da modernidade. Não tenhamos vergonha de dizermos-nos espíritas, porque compreendemos a essência do teu trabalho e do teu evangelho. Abençoa-nos, Pai bendito, para que sejamos caridosos, enfim. E é assim, com este pensamento firme dentro da nossa alma, com essa tranquilidade, com este presente que recebemos hoje, de mais um estudo aprofundado daquilo que é a doutrina na sua essência, a não ser o cristianismo. Que possamos ser gratos por mais uma oportunidade de estudo e que possamos manter esta promessa íntima dentro de nós para seguirmos adiante, como Paulo o fez. E agora eu convido a todos a abrirem seus olhos e a novamente aguardarem silenciosamente na reflexão íntima o momento do passe. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.